os álbuns definitivos do Power Metal. Fala galera, eu sou o Neto Cruanes. Eu sou o Guto Dal Porto. E hoje a gente veio falar então dos álbuns definitivos do Power Metal a pedido dele, do nosso querido amigo ilustríssimo e inoxidável Ederson Leão. Muito obrigado, Ederson, pela sugestão e pela pressão, né? Cadê o Power Metal? Cadê o Power Metal? Cadê o Power Metal? E cá estamos. E se você não conhece o canal do Ederson Leão, tá perdendo muita coisa. Já procura aí, assim que terminar esse vídeo, claro, né? Já procura aí Ederson Leão no YouTube, que é conteúdo toda hora, conteúdo de muita qualidade para você que curte um som. Então, a gente já agradece os estúdios Garage, instrumentos seminovos e estúdio de ensaio, onde a gente grava aqui o nosso conteúdo, e já pede para você curtir o Pod Rock, se inscrever no canal, dar aquela força e também segue a gente no Instagram, Pod Rock BR, beleza? Então, sem mais delongas, nós juntamos aqui 10 discos, né, Guto, de Power Metal, que a gente considera essenciais para o estilo, para quem gosta de Power Metal, são os discos de cabeceira que não pode faltar. Confesso que é um estilo que eu gostava mais e tenho gostado menos, vamos dizer assim, ultimamente. Eu acho que aqui o grupo Pod Rock aqui, o sentimento é esse, né? Quando a gente era mais novo, a gente escutava bastante, eu particularmente escutava bastante Power Metal, que a gente chamava antigamente até de metal melódico, metal espadinha, enfim. E ultimamente, assim, são poucas as bandas que eu acompanho de fato, assim. Mas é claro, né, a gente entende que é um dos gêneros mais populares, um dos subgêneros mais populares do metal dentro do Brasil, né? É muito popular, a galera gosta bastante, os fãs eles são bem ardorosos, assim, então mexe com muitas paixões. E a gente vai trazer aqui uma lista elegendo os 10 principais discos do gênero e do estilo, na nossa opinião, claro, né? É isso aí. E, na verdade, assim, a gente tem um compromisso aqui no Pod Rock, compromisso com a verdade. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Nós listamos os 10 discos mais emblemáticos e mais importantes do Power Metal, que isso fique bem claro, não necessariamente são os que a gente mais adora, porque tem coisa que a gente vai falar aqui, que a gente vai falar, eu particularmente não gosto dessa banda, não gosto desse disco, mas a gente não nega a importância desses discos, que quem é fã de Power Metal sabe que esses discos são importantes, e se você está querendo saber mais sobre o Power Metal, aqui está o caminho das águas, né? Então, vamos lá. A gente, no decorrer aí dos discos, a gente vai explicando isso melhor. Vou puxar aqui a lista no nosso 10º lugar, Kamelot, The Black Halo. Eu acho que é assim que se pronuncia, né, Guto? Isso mesmo. Então, cara, o Kamelot é uma banda muito acima da média. É uma das, em termos de qualidade de composição, de produção, eu digo que é uma das melhores da nossa lista aqui. E esse The Black Halo é uma segunda parte de um disco conceitual, que começou no disco anterior e tal, mas os trabalhos do Kamelot são num nível altíssimo, cara. Qualquer disco do Kamelot que colocasse aqui na lista, eu acho que estaria bem representado. Eu acho que o The Black Halo é um pouquinho mais popular, né? O The Black Halo a gente vê, assim, que é um disco muito aclamado, né? O Kamelot aqui, a gente já pega aqui uma segunda fase da banda, né? Que eu acho que a banda, ela tem um líder, se não me engano, chama Thomas Youngblood, mas ela realmente dá um salto de qualidade ali no final dos anos 90, começo dos 2000, quando entra o Roy Kemp. O Roy Kemp, que era vocalista do Conception e tal. E dali pra frente, os caras eles começam a escalar, né? Eles fazem um power metal ali, que tem muitas influências de um progressivo, mas com um som mais pesado. Ele não é um som tão rápido, tão correria assim, como, né? Outras bandas têm aqui. Mas eles ganham muito em produção, em grandiosidade, em nível de composição. E esse Black Halo, eu acho que, pelo menos na minha visão, assim, ele é o ápice da banda no que concerne a isso, sabe? Então, eu acho que está muito bem representado. Acho que é uma banda muito importante ali pro Power Metal na virada dos anos 2000, 2010 ali. E Black Halo, descasso. Nono lugar, agora um clássico total BR, Xamã com Ritual.
Acima do bem e do mal. Acima do bem e do mal, né? O legal do Xamã, quando surgiu o Xamã, na verdade, a gente tem que olhar para a história para entender isso, porque foi aquela separação traumática do Angra, né? Onde saiu de uma vez, ali sai André Matos, Luiz Mariucci, Ricardo Confessori saem do Angra e quebra a banda no meio, né? Aquilo deixa um trauma aí, mas com um saldo positivo de que o Angra seguiu um bom caminho e nasceu o Xamã com o Ritual. E com caminhos diferentes, não foi uma cópia. Isso que eu acho que foi o mais legal, se eu estiver errado você me corrige, mas eu tenho certeza que você vai pensar igual eu. Porque enquanto o Angra seguiu com elementos rápidos, escalas, técnicas e guitarras fazendo firulas e tal, o Xamã foi numa direção oposta, com um som com mais groove, um som mais cadenciado, com riffs de guitarras mais gordo. No Ritual não existe uma guitarrinha fazendo que é muito típico do Angra. E eles foram numa contramão, trazendo só guitarras pesadas e o resultado disso, trazendo elementos tribais e coisa e tal. Isso que eu acho que é o mais legal maravilhoso, do né, Ritual, cara? assim, né? Como essa primeira fase do Xamã, eles conseguem trazer elementos de música, de world music, de música brasileira, de música conceitual de forma geral, assim, né? Música sul-americana, alguns elementos de world music mesmo, que eu acho que agrega muito ao som da banda e consegue diferenciar muito, assim, fazer um som muito único, assim, que eu acho que é o que precisava naquele momento, né? Porque como o Neto disse, quando sai o Ritual, o Angra já tinha lançado o Rebirth, já era um sucesso, porque é um grande disco, é inegável. Sim, o Angra estava em grande fase, com ótimos músicos, ele estava correndo tudo muito bem, e quando vem o Xamã ficava aquele receio, pô, será que vai ser tão legal? Será que vai seguir o mesmo caminho? Será que vai ser uma cópia do que era o Angra na época do André e do Luiz e do Confessori? Não, eles trazem um som novo, eles conseguem inovar. Eu acho que essa que é o grande peso do Xamã, do Ritual, e dele tá na nossa lista aqui, né? E como que ele consegue... Cara, e foi uma explosão, né? Porque quando a gente fala em Brasil, pra vocês terem uma ideia, teve música tocando em novela da Globo, cara. Sim, e é um disco recheado de clássico, né? A novela da Globo, Fairy Tail, que é uma música do André, que ele já queria gravar na época do Angra, e aí que ele conseguiu expressar da melhor forma. Tem For Tomorrow, tem Here I Am, tem Time You Will Come. Cara, é um disco perfeito do começo ao fim, nota 10, e é por isso que ele tá aqui na nossa lista. Oitava posição com Hammerfall, Legacy of Kings. Aí é já aquele power metal mais tradicional, que nem você falou no começo, a gente chamava de metal melódico, algumas décadas atrás, a gente mostra a nossa idade. E aqui tem todos os elementos clássicos do power metal aqui, e é um disco muito bem feito e muito legal. Eu me divirto ouvindo esse disco até hoje, apesar de eu ter me distanciado do estilo, eu peguei pra ouvir, pra gente fazer essa lista, é legal, isso aqui é bom. Porque tem Let the Hammer Fall, Heeding the Call, tem músicas muito boas, bateras muito precisas e principalmente guitarra a dar com pau aqui. Eu gosto de guitarra. É, muito bom. E é legal que ele entra já naquela vibe mais de som medieval, ele mistura um pouco o metal tradicional. Aqueles coros. Exato. Ele puxa aquela vibe mais do metal tradicional dos anos 80 ali, mas trazendo esses elementos mais épicos aqui, né? E sinceramente eu acho que o Hammerfall ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000 é uma das bandas mais importantes assim pro estilo, né, cara? Sim. Porque começou até a surgir muitos clones de Hammerfall, né? Porque Exatamente. Eles traziam essa vibe mais com guitarras pesadas, um som um pouco mais rápido, os vocais do Joaquim Kahn lá são excelentes nesse disco, né? Sim. Como o Neto disse, a gente distanciou um pouco, mas esse disco ele ainda é muito acima da média, ele é muito bom. Traz a estreia do excelente baixista o Magnus Rossen, que inclusive fez turnê no Brasil fazendo solos de baixo e tal, um cara muito acima da média. Muito acima da média. Esse é o segundo disco da banda, estreia do baixista. E vale dizer que o Hammerfall bebeu na fonte, que a gente não citou aqui, porque a gente citou nos nossos discos definitivos do Heavy Metal, que está num outro vídeo que eu recomendo que você assista se você não viu,
que é, claro, o Manowar. Então, é visível que o Hammerfall bebeu muito na fonte do Manowar, né? Nessa coisa de ter um mascote guerreiro, e de espada e não sei o que. Mas ele trouxe mais essa velocidade a melodia, ele agrega a do... melodia com os elementos de Hammerfall, de Manowar, um pouco do Saxon, que brincava com essa coisa mais do medieval. Uma influenciazinha de um Halloween, Halloween, coisa ali pra trazer aquela pegada power. Porra, que disco legal, né, cara? Que banda bacana ali nessa época, assim, como a gente curtia, né, cara? Descasso. Sétimo lugar, aqui a gente vai falar de algo revolucionário no período que foi lançado, né, cara? Muito. Nightwish com Wishmaster, cara. Pra quem viveu quando surge o Nightwish dentro do metal, foi algo impressionante, né, cara? Foi algo impressionante. E porque o Wishmaster, desculpa te interromper, mas ele meio que... Ele consolida, né? Ele consolida. Porque o Nightwish, eu acho que, se eu não me engano, é o terceiro disco do Nightwish. No primeiro disco já mostrou aqueles vocais lá da Tara, eu não sei falar o nome dela direito, Tara Haturunen, mas já mostrou aquele vocal lírico clássico, com uma mistura com um metal forte, rápido, com muita coisa de guitarra e muita coisa de teclados. Até com uma influenciazinha de Malmsteen. Sim, total. Tem influência do Malmsteen aqui. E foi um casamento que deu certo e chamou atenção. Aí o Ocean Burn, que é o disco seguinte, deu um grande passo nesse sentido, é um excelente disco, mas no Wishmaster eles realmente tiveram toda a produção que eles mereciam, todas as composições muito inspiradas. E ali é onde eu acho que eles ficam grandes realmente, né, cara? A banda fica grande no Brasil, cara. Eu fui num show, num festival em 2005, se eu não me engano. O Live and Louder, que tocou o Nightwish, e, cara, era impressionante, uma velho. Febre, né? Era uma febre. Tanto é que o Nightwish ele não era a headliner, depois tocou o Scorpions. E a hora que acaba o Nightwish, cara, esvazia um pouco o estádio, velho. Porque tinha muita gente ali pra ver o Nightwish, velho. Pra ver o poder que a banda tinha ali, né? Eles eram muito, muito grandes. Lotavam casa de show, lotavam arena. E ali, assim, é o auge. Porque não tinha, né, cara? Quer dizer, existia já bandas de metal, de hard rock, de rock com vocal feminino, mas com essa pegada, assim, com um vocal um pouco mais lírico, assim, o Nightwish foi a banda que trouxe isso de cara pro mainstream, né? Então, sim, jogou lá em cima. E fez muito sucesso, cara. A galera, todo mundo, assim, né? Quem gostava do power metal, do metal melódico, e eu acho legal de falar do Nightwish também, é que ele trouxe muita gente que não gostava de metal pra dentro do metal, né, cara? Muito bem colocado. Muita gente que, assim, que não tinha nada a ver com o metal, acabou, se apresentava, né? Tipo, pô, mas isso aí é heavy metal? E muitas mulheres, muitas meninas, exato, né? Ouviam a Tarja com aquele vocal lírico dela bonito e tal, e começavam a gostar do estilo, e começavam até a se vestir como gótica, e é ótimo que aconteça isso. E a partir daí, traça uma história com o rock, né? Começa a pesquisar mais coisas, começa a seguir o estilo, muito por conta até de exibição do Nightwish em MTV e coisas assim, que chamam muita atenção. Sim, muita atenção. Então, 7º lugar, merecidíssimo aqui. Muito bom. Sexto lugar, a gente vai de Stratovarius com Visions, que é o que eu falei lá no começo do vídeo. É um disco importantíssimo, por isso que ele está na nossa lista, mas que eu particularmente acho um pé no saco, não dou conta de ouvir 2 músicas. Quer acrescentar alguma coisa? Cara, acho que Stratovarius, também não sou o maior fã do mundo, mas eu acho que é uma das, se não for mais importante, uma das mais importantes do power metal nos anos 90, cara. Em um determinado momento, sim, eu acho que quando a gente coloca ali o meio dos anos 90, vamos chamar assim aqui de segunda fase do power metal, um pós-Halloween, um renascimento do power metal, eu acho que o Stratovarius ele é fundamental para manter vivo o estilo e mais do que isso, ele influenciar muitas e muitas e muitas outras bandas, né?
porque eu acho que é com o Stratovarius que de fato vem muito aquela pegada de misturar realmente o metal, o power metal com a música clássica. Também bebendo na fonte do Malmsteen, assim como eu falei do Nightwish. Também bebendo na fonte do Malmsteen, mas assim, de uma forma mais extrema, assim, realmente trazendo isso, bom, o próprio nome da banda, né, a mistura de Stradivarius com Stratocaster, né, então tá na raiz da banda, então eu acho que quando eles lançam o Vision, eles realmente, eu acho que é o disco que catapulta a banda. Tem alguns clássicos ali, vou me lembrar, se não me engano, Speed of Light, Black Diamond, exato, são discos que, é o disco que transforma o Stratovarius de fato numa potência do Power Metal, numa grande banda do Power Metal. E tá aqui porque acho que seria impossível a gente falar de Power Metal e não trazer o Stratovarius aqui e citar a importância que ele teve na cena. Feita a justiça, vamos falar do negócio mais legal que o Stratovarius, que é o nosso quinto lugar. Quinto lugar, Avantasia, cara. O primeiro disco do Avantasia, Avantasia 1. Metal Opera, parte 1, que é uma obra lindíssima. E já aproveitando essa colocação do Avantasia aqui, que a gente já representa também o Edguy, né, que é uma banda muito boa. Por quê? O Tobias Sammet, que é a cabeça, o cérebro e o coração do Avantasia, e também é do Edguy. Então, tem muitos elementos em comum, só que no Edguy são discos mais tradicionais de Power Metal, enquanto no Avantasia ele fez realmente essa Metal Opera, né? Ele chamou diversas participações especiais nesse disco aí. Eu destaco o nosso querido André Matos, saudoso, o Kay Hansen, por exemplo, e medalhões do estilo que vieram contribuir, cada um assumiu um personagem, né, na história desse disco e fez um negócio que realmente foi um marco na história do Power Metal, isso aí. Não, é um marco absoluto, assim, né, porque tanto é que hoje o principal projeto do Tobias Sammet, ele deixa de ser o Edguy, que era a banda original dele, e o Avantasia se tornou maior do que o Edguy. Se tornou maior, porque eu acho que o grande mérito do Avantasia e do Tobias Sammet aqui, ele não é o primeiro caso de metal opera ou rock opera, isso já existe desde ali no final dos anos 60, anos 70, mas como ele consegue trazer todos esses elementos da rock opera ali pro metal, e eu acho que ele acerta em cheio, assim, o momento, os convidados, a grandiosidade, as composições são sempre muito, muito boas. E também ele conseguia fazer turnês com shows, assim, que era uma celebração, né, cara? Então, acho que quando vem o Avantasia ali, ele também dá ele reaviva essa questão da metal opera, da rock opera ali, e é impressionante, né, cara? Como que o que era para ser um projeto se transforma numa coisa que mais de 20 anos depois existe até hoje, né? O Avantasia solta discos até hoje, né? É muito legal, cara. Sempre com grandes convidados, o Tobias Sammet é um cara muito competente, né? Quarto lugar, galera. Agora vamos falar de um clássico absoluto. Angra com Angels Cry. O que dizer desse disco seminal, hein, cara? Fundamental, né? Agora a gente vai direto no coração dos fãs de Power Metal do Brasil, né? Porque do mundo, na verdade, do né, mundo, cara? mas é uma banda que foi muito importante. Claro. Nessa segunda, quem chamou de segunda leva aí, o Angra é uma das principais bandas aí, né, cara? Sim, mas por se tratar de uma banda brasileira, a gente tem um carinho especial, claro. E por que o Angels Cry? Porque realmente foi o disco que fez o nome do Angra, né? Apesar de eu gostar mais do Holy Land. Sim, no meu caso também. Mas o Holy Land ele é uma obra mais profunda e não é tanto um disco de power metal, né? Traz mais elementos, tem elementos de música brasileira. Sim. Ele tem músicas mais cadenciadas, enquanto eu acho que o Angels Cry, vamos chamar ele assim, de um power metal puro sangue ali. Né? Um clássico, né? Um power metal sem mistura, sem gelo, né? Purinho. Então, é isso que fez o nome do Angra, porque é muito técnico, né? Os caras realmente, eles dão... Só Carry On já é uma aula por si só, de guitarra, de baixo, de bateria e de vocal. É impressionante o que os caras mostraram de serviço ali. E, cara, ele é
perfeito, cheio de clássicos como o Time, como a faixa título Angels Cry, como a própria Carry On, aquele coverzinho da Kate Bush. Um abraço pro Ederson Leão. Toda vez agora que eu lembro de Wuthering Heights da Kate Bush, regravada pelo Angra, eu lembro do Ederson Leão. E, cara, é absolutamente clássico. Eu acho que é um nível de produção para uma banda iniciante impressionante, né? O André Matos ele já tinha uma história, um nome bacana com o Viper aí, né? Já era um peso ali, e ele acaba o Viper e tudo, e quando ressurge isso, eu acho que vem como uma bomba no cenário do metal nacional e no cenário do metal mundial, né? Tanto é que ainda hoje, né, tem muitas bandas aí que a gente chama do Angraverso, né? De tão grande que é o Angra, né? Porque aí dali... Nesse meio ali a gente tem o Viper, que é a raiz de tudo. A gente teve o Xamã, que a gente já falou aqui, que também tem discos maravilhosos, né? Vem agora com o Edu Falaschi, que também saiu do Angra para fazer trabalhos muito bons. Então, realmente tem o Hangar, que dá pra gente citar, porque, né, do Achilles Priester, que também foi importante na história do Angra. Então aí você vai começando a fazer um amontoado de bandas excelentes, né, com uma história muito rica, né? É impressionante, né? E aí sempre falar, assim, nunca falar pouco, assim, de como que o André Matos era um gênio, né, cara? Um cara muito acima da média, assim. Né? Muito à frente do seu tempo. Você vê ali, então, falando de um disco ali do comecinho dos anos 90, né, e já com todos os elementos de um clássico, né? O primeiro disco da banda e já o principal clássico dos caras. É fenomenal, né, velho? Demais. Vamos para o nosso top 3 agora. Os 3 discos mais importantes do Power Metal, obrigatórios na coleção aí de qualquer fã do estilo. Blind Guardian, uma das minhas favoritas aqui da lista, com Imaginations, From the Other Side. Cara, é de arrepiar, só de falar esse disco eu arrepio, porque é um disco muito, muito, muito bom, né, cara? O Imaginations From the Other Side, ele arrepia só de pensar no disco, cara, porque é um negócio absolutamente bem feito, bem trabalhado, composições muito acima da média, todos os instrumentos ali dando aula, dando show, que eu tive o grande prazer de ver ao vivo no Summer Breeze em 2023, que aliás foi um show que focou muito nos clássicos, principalmente no Imaginations From the Other Side e no Nightfall in Middle Earth, os 2 discos mais aclamados, né, pelos fãs aí da banda. Cara, e é uma banda que, por mais que eu me distancie do Power Metal, que hoje eu não seja muito chegado aí do Power Metal, o Blind Guardian é uma banda que mora aqui e não tem o que falar. O Blind Guardian aqui, dessas bandas assim, é uma que eu acompanho até hoje, cara. Eu gosto demais, e eu acho que o Imaginations é o disco mais icônico deles, porque é no Imaginations que eles começam a realmente moldar o som pro que a gente conhece do Blind Guardian hoje. Que é juntar aquele monte de elementos. Eu acho que ele ainda hoje é o disco mais pesado do Blind Guardian. Ele tem músicas muito pesadas, Bright Eyes, I'm Alive. É muito pesado, mas ele começa a colocar aquele monte de elementos, assim, né? Que caracterizou o som do Blind Guardian hoje, né? Depois eles vão ampliar esse escopo, né? Com o Nightfall, com os discos que vêm depois. Mas no Imaginations, eu acho, cara... É o auge. É o auge ali, né? Cara, acho que é um dos meus discos favoritos da vida, assim, porque ele me traz uma questão, assim, de... Ele nem parece tanto um disco de Power Metal, tem hora que ele me lembra até um disco meio de trash, assim, de tão pesado que ele é, né, cara? Você pega o Bright Eyes, é muito pesado, né, cara? É rápido e pesado, né? E o Hansi Krush cantando muito ali, né, cara? Nossa, o Hansi Krush é impressionante. I'm Alive, que ele vai... Nossa, nossa aquele vocal meio rasgado dele, cara. Só ele faz aquilo. Só ele faz aquilo. E Imaginations from the Other Side, ó, tá no coração aqui. Já vamos pegar esse clima de amor que a gente tá aqui. Posso puxar essa, cara? Deve. Essa eu já ia jogar a bola pra você. Manda o nosso segundo lugar. Cara, eu vou falar de uma das minhas bandas favoritas, disparada minha banda de Power Metal favorita. Segundo lugar com Gamma Ray, Land of the Free. Que banda foda, né, cara? Que cara foda, que ser humano foda que é o Kai Hansen, fala a verdade, né? E ele é muito responsável, claro, também pelo Halloween, que ele veio do Halloween e obviamente vai estar no nosso primeiro lugar. Se você chegou até aqui, você já imagina isso.
mas ele conseguiu, ele saiu do Halloween e no Gamma Ray ele conseguiu trazer a genialidade dele, não só nesse disco, mas na discografia inteira da banda. Se me perguntar qual é o melhor disco do Gamma Ray, eu vou ficar na dúvida. Eu vou deixar você falar do Land of the Free, porque pra mim, eu fico assim, cara, eu amo Somewhere Out in Space, eu amo Ready for Tomorrow, o Power Plane. Cara, o Gamma Ray pra mim é difícil escolher um disco, então eu vou deixar você falar do Land of the Free. Eu acho que o Land of the Free ele sai bem no meio dos anos 90, se eu não me engano, ele é um disco de 95. E, cara, ele consegue trazer a essência do que é o Power Metal ali pra mim, cara. São composições muito, muito inspiradas, né? E ali era um momento de efervescência. A gente já falou do Stratovarius, era um momento de efervescência do Power Metal. Ele é o primeiro com o Kai Hansen cantando? Ele é o primeiro com o Kai Hansen cantando. Porque 100% cantando. Ele já tinha cantado em outras músicas, assim, mas ele é o primeiro 100% com o Kai Hansen cantando, né? Porque quando o Kai Hansen montou o Gamma Ray, ele trouxe um vocalista muito bom chamado Ralph Skippers. Tá no Primal Fear hoje, né? Que aliás, menção honrosa ao Primal Fear nessa lista, que não entrou, mas com uma dor no coração, porque merece, né? O Primal Fear é demais. E aí, porque ele veio de um Halloween que tinha um Michael Kiske, né? E aí ele montou o Gamma Ray e colocou Ralph Skippers para manter o nível lá em cima. Mas chegou nesse momento, aliás, diz a lenda aí que o Ralph Skippers saiu do Gamma Ray na fé de entrar no Judas Priest, né? Porque o vocal dele é bem essa pegada de Judas, né? Muito. Bem Rob Halford. E ele acabou não entrando no Judas Priest, e aí ele foi fazer o Primal Fear, e o Kai Hansen matou no peito, assumiu os vocais, e sem cair o nível, né, cara? De uma forma impressionante. É outro estilo, é outra pegada, mas ele manteve o alto nível. O que eu acho legal, cara, porque o Kai Hansen, pelo menos dos primeiros discos do Halloween que ele chega até a cantar, né? Ele canta. A vida inteira ele cantou. Aliás, desde lá do primeiro do Halloween. Ele nunca foi um grande vocalista, isso é fato, né? Mas quando ele assume os vocais do Gamma Ray, eu acho que é realmente onde ele encontra o tom da banda ali. E aí eu acho que fica muito marcante, né? O vocal dele, eu acho que ele traz aquela identidade que faltava. E, cara, o Kai Hansen, ele é um gênio, né, velho? Ele é um cara genial dentro da composição, né? Então, esse disco, esse disco ainda tem participação do próprio Michael Kiske, né? Tem música que o Michael Kiske canta aqui, né? E vou só colocar mais um ponto. Eu acho que nesse momento o Kai Hansen estava pronto para cantar. Sim. Porque ele, como eu citei rapidamente aqui, ele cantou no primeiro do Halloween, antes da chegada do Michael Kiske, né? O Walls of Jericho. Isso. Só que é um outro nível. Parece que ali ele não estava tão maduro. Já é uma coisa assim que alguns gostam, outros não gostam. Aqui ele já estava mais maduro, aqui ele já era mais cantor, vamos dizer assim. Sem dúvida. E aqui o disco tem grandes êxitos, né? A própria faixa título Land of the Free é um dos meus discos favoritos da vida, de verdade, assim, e não tenho o que falar, cara. Acho que é merecidíssimo o segundo lugar aqui na lista, só perde porque tem algo que é muito importante pro gênero aqui, né? Claro que você já sabe o que é. Primeiro lugar, não mas 2 discos, né? Roubamos um pouquinho aqui. Mas tá ok, né? Vamos considerar como um disco duplo aí, Isso, né? Reclamações, pode mandar para pin@podrock.com.br. Nós roubamos na cara dura aqui, colocando 2 discos no primeiro lugar, claro, Keepers of the Seven Keys, parte 1 e parte 2, né? Então, como é parte 1 e parte 2, a gente se dá o direito aí de considerar uma obra só a gente até entende que o parte 2 é o mais aclamado, assim, né? Sim, porque tem Dr. Sting, Go Fly Free, I Want Out. Exato, é o mais aclamado e realmente é onde sedimenta, o que define o que é o Power Metal, eu acho que é o Keeper 2. Mas o primeiro disco também é muito bom, com Halloween, né, cara? Future World. Aliás, a música Halloween, ela é uma obra, né? Uma obra-prima, mais de 10 minutos ali, né? Coisa mais linda do mundo, né, cara? E aí a gente pensando, vamos deixar os 2 aqui, considerar como um disco só, porque é a obra mais importante do Power Metal, história do Power Metal, na nossa opinião aqui, né? Na nossa opinião e na opinião de 11 em cada 10 fãs de Power Metal aí, Keepers of the Seven Keys 1 e 2, não dá pra comparar com mais nada nesse mundo, é isso. Eu acho que em todos os sentidos, né? Na melodia, nas guitarras, o vocal do Michael Kiske ali, ele influencia 11 em cada 10 vocalistas do mundo, né, cara?
Então é impressionante, né? Eu acho que exatamente. é o grande os dois grandes discos do Power Metal na história do metal, né? Exatamente. Qual o disco que faltou na nossa lista de definitivos? Já falei aí do Primal Fear, de repente mais alguma banda que merecia Rhapsody, estar talvez, aqui. ali nos anos 90, ali que Rhapsody, traz aquela coisa épica de coro. e tal, aquela sinfonia toda. Sinfonia. Symphony of the Enchanted Lands é muito legal. Dawn of Dawn of Victory Victory é também. muito Eu bom. acho que é o auge ali o auge do dele, episódio. sim. Se eu não me engano, o segundo e o terceiro, Isso, né? exato. Uhum. Depois virou Rhapsody não sei das Aí, quantas. hoje tem virou episódio aquele bolo. episódio of Fire, episódio of não sei o quê. Aí paramos de acompanhar. Né? Aí eu acho que se perdeu um pouco e também foi ao encontro do momento que o Guto também falou que é a mesma coisa, da gente não tá mais na mesma vibe de acompanhar isso, aí a coisa meio descambou pro Rhapsody para nós como ouvintes aqui, como fãs da banda, mas tivemos um momento de fãs do Rhapsody aí também, fomos no show, acho que no Via Funchal em São Paulo, né? Funchal, Que casa excelente que era, uma pena que não existe mais. É isso, então, deixa nos comentários aí, já clica para se inscrever, para curtir, para receber os vídeos do Pod Rock sempre e manda para aquele amigo que está começando a ouvir Power Metal, para ele pegar aí o mapa do tesouro do Power Metal. É isso aí? É isso aí. E não esquece de seguir a gente no @podrock no Instagram. É isso aí, valeu galera.